Estamos começando mais um quadro Mulheres aqui no Irlanda Talk Show, uma parceria com o Grupo Mulheres do Brasil. Bom, infelizmente a gente tem um dado muito chato de ser falado. O Brasil é o país que mais mata trans e eles continuam em primeiro lugar nessa lista nos últimos 16 anos. Precisamos falar sobre isso. E a minha colega, claro, Lid Siriaco, está aqui, Lid. Olá! Hoje nós temos duas convidadas super especiais. Diona Rodrigues e Lucy Bernardo, elas são software engineers na Irlanda e elas são mulheres transexuais. Então, nós estamos fazendo esse podcast hoje para aprender com elas, para respeitá-las. E, infelizmente, esses dados que nós temos no Brasil, não é só no Brasil, nós temos em outros países também, mas vamos falar sobre isso hoje, por que isso acontece lá. Então, é um prazer ter vocês aqui. Obrigada. A gente iniciou o podcast falando que eu e a Jana, nós estamos aqui para aprender. Então, se a gente falar qualquer coisa errada, a gente gostaria de ser corrigida, porque eu acho que tem muita gente lá fora também que não sabe como a sigla que usar, como falar, o que deve ser falado e o que não deve. Então, é um prazer realmente ter uma aula com vocês hoje aqui. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. O prazer é nosso. Vamos começar falando da jornada de vocês, né? Como que tudo começou desde o início, quando vocês se descobriram, quando vocês se tornaram mulheres trans. Conta pra gente sobre essa jornada e acrescenta os desafios pra gente, porque nós queremos saber. Tá, você quer começar? Pode falar. Tá bom. Então, eu sou do interior do Ceará e quando eu era criança não se falava sobre isso, principalmente no interior do Ceará, né? Então, eu realmente nem sabia o que era uma pessoa trans. A gente sabia o que era uma pessoa gay ou lésbica, né? Mas eu sempre tive uma sensação de ser menina desde a infância. Então, eu com 5 anos, eu já achava, sabe, que tinha alguma coisa errada. Quer dizer, era uma coisa tão natural que na minha cabeça não tinha nada errado, estava tudo certo. Mas eu nem usava a palavra trans, não usava palavra nenhuma, eu era eu, né? E eu socializava com as outras meninas e para mim aquilo ali era normal. Para mim o normal era eu socializar sempre com as outras meninas. Então, essa foi a minha vivência, sempre achando que realmente o meu mundo era aquele. E cresci basicamente com mulheres em casa, apesar claro, eu tinha um pai, mas a minha mãe é que estava mais ali presente, né, no dia a dia. Então, sempre fui muito socializada com mulheres, na escola, em casa. E aí, enfim, foi isso, né, eu fui crescendo e até que chegar à puberdade. E na puberdade, aí você começa a fazer questionamentos de sexualidade, de gênero. E primeiro eu me descobri como gay, né? Eu achava que eu era um homem gay. E falei para as minhas colegas de escola, eu sou gay e tal. Elas, mas a gente já sabia. Aí eu falei, então tá, né? E aí depois, quando eu vi, olha a importância da representatividade. Eu devia ter uns 17 anos, eu vi a Ariadna, do BBB, que foi a primeira transexual do BBB. E aí eu vi, gente, eu não sabia que tinha isso. Aí ali, mas eu sou isso. É tanto que eu lembro que uma vez eu acordei minha mãe para falar para ela, sabe? Mãe, eu sou igual a Ariadna, sabe? Eu sou assim também. Então, foi isso. Foi uma coisa muito... Você lembra o ano? Só te interromper. Você lembra o ano? Que eu contei à minha mãe? Isso. Deve ter sido em 2012, por aí. Mas então, a minha vivência foi sempre muito natural. Não teve nada assim. Eu não ouvi falar, sabe? Eu não vi uma pessoa que era e achei bonito e quis ser. Não, eu sempre fui. Você sentiu. Só que eu não tinha o nome para aquilo, né? Eu não tinha nomenclatura. Mas sempre fui, sempre... Em 2012, a nomenclatura transexual, nós não falávamos sobre isso. Ela não, Bom, praticamente não existia. Quando tinha muito pouco. Eu lembro até que na época eu assistia vários documentários para tentar me entender. E na época se dizia nos documentários que 1 em cada 30 mil homens é transexual, é uma mulher transexual. E eu achava isso muito interessante. Hoje em dia, com certeza, deve ser bem mais do que isso. Mas era uma coisa bem... não se falava, sabe? Enfim, minha mãe era médica. E aí minha mãe me levou para fazer tratamento hormonal com as amigas dela, né? Que eram endocrinologistas.
E ninguém sabia, sabe? Elas, Lúcia, eu nunca vi isso, eu nunca tratei ninguém assim. Apesar de serem endocrinologistas maravilhosas, elas não tinham essa experiência, porque realmente... E só uma pergunta pessoal, sua família aceitou, então, tranquilamente? Minha mãe sim. Algumas pessoas da minha família não. Assim, nunca também disseram, na minha casa você não vem, sabe? Nunca teve isso. Eu sempre teve muito amor na minha família. Mas algumas pessoas falavam que não, que, sabe, não é assim, que você nasceu homem, tem que morrer homem. Mas assim, eu nunca liguei muito, porque tinha minha mãe, né? E também, sabe, a vida é minha e acabou. Então, eu sempre pensei nisso. Mas eu queria só falar sobre isso, que se a sua mãe era médica, eu quero colocar, provavelmente você vem de uma classe social elevada. Sim. Então, essa realidade provavelmente é totalmente diferente para quem vem de uma classe baixa, Com certeza. né? Onde as pessoas têm menos entendimento ainda sobre isso. Com certeza. Bom, claro, teve dificuldades, você perguntou das dificuldades, teve bastante dificuldade, mas com certeza foi bem melhor pelo fato de eu ser de uma classe média ali, baixa não, média ou alta, isso realmente contribuiu bastante. Então eu acho que foi muito suavizado a coisa pra mim, sabe? Por exemplo, no Brasil se fala muito que as trans sempre acabam como prostitutas, sabe? Esse nunca foi um caminho que era apresentado pra mim, sabe? A minha perspectiva era sempre me formar e, sabe? Porque eu estudava numa escola que se chama Objetivo, que acho que é até bem famosa no Brasil. Tem lá na minha cidade, Pois lá em Arujá. Então realmente a perspectiva da gente que estudava ali era que a gente ia ocupar os melhores espaços, sabe? E aí, quando você se assume trans, a coisa vai ficando um pouco esquisita, mas ainda assim você está bem privilegiada. Então, eu sempre tive muito privilégio. Tinham mais pessoas na sua escola nessa época que estavam passando pelo mesmo que você? Olha, não só na minha escola, como na minha família, eu acho que tem pessoas que são LGBT no geral, gays, lésbicas, transexuais, mas pessoas que realmente colocam a cara a tapa e que falam eu sou trans e se você não gosta o problema é seu, são poucas. Da minha época mesmo eu não conheço nenhuma mesmo. Eu era a única, eu sabia pessoas que eram, mas que não se assumiam, sabe? Às vezes era aquela coisa, todo mundo sabe, mas ninguém fala, a pessoa também não fala. Eu não, eu já cheguei, eu sou mesmo e acabou. Já que você está falando sobre isso, a gente já vai, a Diona também já vai contar a história dela, mas aqui... Exatamente. Como que foi esse processo quando você se assumiu? Você contou para sua mãe e, claro, sempre tem a rejeição de algum lado, mas como foi para você em si se assumir? Bom, primeiro que a gente já pensa logo na dificuldade, né? De como é que vai ser daqui para frente, né? Quais dificuldades eu terei, como é que as pessoas vão me aceitar ou não. Mas para mim foi muito importante. E eu falo isso para todos os meus amigos, sabe? Eu não troco a minha liberdade por nada. Por dinheiro, por facilidades, né? Então, para mim, aquilo ali era o mais importante e continua sendo, nem que eu, sabe, saísse daquela classe social e fosse para uma classe social mais baixa. Porque para mim o importante era ser feliz. E aquilo eu sou feliz por ser quem eu sou e por poder estar onde estou sendo quem eu sou, sabe? E aí, se isso vai me trazer dinheiro ou não, aí a gente pensa depois, mas o mais importante para mim era isso. Então, foi assim, eu só pensava nisso, só pensava em essa é a minha vida, eu quero ser feliz, sabe? Eu achava que para que eu pudesse ter um impacto real no mundo, teria que ser como eu, porque pessoas outras já existem, né? Tinha que ser eu. Não que eu seja nada demais, mas tem que ser eu. Exatamente, tem que ser eu. Todo mundo é especial à sua maneira. Então é isso, foi isso que eu senti. E só uma observação, tudo isso você pensou ainda muito jovem, né? Muito jovem. O que é fantástico. Bom, assim, na infância eu pensava de outra maneira. Eu lembro que quando eu era criança mesmo, assim, de 8 anos, eu dormia e antes de dormir rezava
para acordar no corpo da Sandy, do Sandy Júnior. Eu queria ser a Sandy. Olha o pensamento dela, já quero acordar a Sandy, quem não quis, É né? bem específica, né? Tem que ser a Sandy. Pois é. Mas, então, quer dizer, a coisa da transexualidade, ela vai mudando, vai evoluindo com a gente, né? A gente vai crescendo e ela vai também se adaptando. Na infância, você não pensa em coisa sexual nem nada. Duda, por que Sandy não Vanessa Camargo? Porque... Não, sabe o que é? Não. Eu não gosto da Vanessa Camargo, já tô falando. É que a Sandy era... A Sandy canta melhor, né? Bom, melhor. tem isso também. Eu sou musicista. Eu toco piano desde a infância, então pra mim também é a coisa do canto. Mas a Sandy, ela é muito delicada. E eu sempre me identifiquei muito com essa coisa, apesar de que eu não sou delicada, mas eu queria ser essa Era coisa só uma mais delicada. brincadeira. Obrigada, Lúcia, Obrigada. por compartilhar tudo isso. Diona, sua vez. Meu caso foi bem diferente, assim, da Lucy. Em alguns momentos, eu acho que pelo fato de nós sermos trans, a gente tem histórias parecidas, tem histórias ali que se conectam. Mas no meu caso, eu já tinha em mente que existiam pessoas trans. Na época, a gente usava travesti. Né? Porque eu sou de uma cidade bem pequenininha do interior de São Paulo, onde tinha algumas travestis na cidade, só que elas eram muito mal faladas, porque travesti tem um estigma da prostituição, das drogas, né, e de várias outras coisas. E por ser uma criança diferente, eu sofri muita opressão. Opressão da minha mãe, opressão da cidade, que era uma cidade muito pequena, muito religiosa, opressão na igreja. De todos os cantos eu sofri opressão para ser homem. Então tinha que ser homem, não podia ser mulher. E mesmo me esforçando muito para ser homem, ainda era muito difícil. Então assim, eu cresci com a sensação de que tinha uma coisa muito errada comigo. Porque eu não conseguia ser esse homem. Quando você descobriu isso? Olha, eu acho que desde muito novinha, desde muito cedo. Só que para mim nunca veio a ideia de ser mulher. Porque também, quando a gente ouve histórias, a gente vê que tem histórias múltiplas. A gente tem uma história mais estereotipada, que é daquela mulher trans ou travesti que se reconhece como mulher desde novinha. E quando chega na adolescência, como a Lucy falou, que aí começa a ter desejos, começa a ter uma conscientização de si mesma, elas são colocadas para fora de casa. E ali vão para a prostituição, e ali param de estudar. Então a gente tem essa história que ela é muito comum, porque ela existe bastante. No meu caso, eu acho que eu fui muito oprimida para ser um homem. Eu tinha que ser um homem. Então, na minha cabeça, eu não conseguia me ver enquanto os outros meninos. Mas eu também não conseguia ser esse homem todo que eu precisava ser. Então eu cresci sempre com esse desejo de tentar, de querer ser homem, mas não conseguir. E aí a Lucy contou que quando ela tinha um desejo de dormir e acordar uma menina, eu tinha também essa vontade quando eu era criança. Eu me lembro de eu me olhando no espelho e pensando, e se eu dormir e acordar amanhã como uma menina? Como será que vai ser? Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu fui caindo, né, nessas armadilhas de ter que ser homem. Eu acho que fui oprimindo dentro de mim também essa ideia do feminino. Até quando eu chego aos meus 18 anos, eu me mudo para uma cidade maior, onde tem várias travestis. Eu começo a frequentar o mundo LGBT, tem drag queens, bichas afeminadas. E aí eu vejo ali uma mar de possibilidades. E aí eu começo a me reconhecer não mais enquanto um homem gay, mas talvez algo diferente. Talvez algo que ainda não consigo identificar. Mas aí o mercado de trabalho, por trabalhar na área de TI, é um mercado também muito masculino. Então, dentro do mundo do TI, pelo menos ainda lá no interior, a gente não podia ser gay. Mas não vamos demonstrar muito? Fica meio escondidinho. Então, se eu não podia nem ser gay o suficiente, um homem gay, quem dera fazer uma transição de gênero. Então, eu acho que por medo, né, de ter, de repente, de sofrer algo dentro da minha carreira, que era uma coisa que para mim sempre significou muito e significava muito naquela época, eu fui oprimindo cada vez mais novamente essa feminilidade, essa mulheridade. E aí, já tendo uma carreira consolidada, vendo outras mulheres trans e travestis
se assumindo, eu acho que foi um impulso que eu precisava para me voltar para dentro de mim mesma e começar a entender quem eu sou, então. Se eu não conseguia ser um homem como os outros meninos, mesmo me vendo como gay, eu também não conseguia me ver como os outros gays, então o que eu era? Quem eu era? E aí foi onde eu tive esse impulso de começar a olhar mais para mim mesma e entender que eu sou uma mulher trans. E a sua transição, de fato, aconteceu já estando aqui na Irlanda. A minha transição ela ocorre quando eu começo a fazer terapia 1 ano antes da pandemia, ainda no Brasil. Então, quando eu começo a minha terapia, que eu começo a questionar algumas coisas, o meu terapeuta, não sei se foi proposital ou não, ele começa a me dar algumas referências. A gente tem uma música no Brasil que se chama, eu acho que se chama Joga Pedra na Geni. É uma música muito famosa. Sim. É a história de uma trans que vive numa cidade bem pequenininha e pelo estigma de ser trans, as pessoas humilhavam ela. E aí vem um disco voador. Eu não lembro muito bem da história. Vem um disco voador e esse cara do disco voador quer ficar com essa Geni porque essa Geni é diferente. Ele sabe que ela é diferente. E a sociedade, então, aquela cidade, começa a colocar a Geni num outro patamar. Porque, nossa, ela tá salvando a gente desse cara que vem num disco voador. Mas aí, de repente, ele não quer mais ela. Aí a sociedade volta de novo a humilhar ela. Então, quando ele me mostra essa música, eu começo a me identificar com essa Geni. E aí começa a vir outras referências também. E aí, quando eu venho para a Irlanda, eu já estou questionando qual que é o meu gênero, qual que é a minha sexualidade. E aqui na Irlanda, eu tenho os elementos que eu necessitava, como, por exemplo, segurança, estar numa sociedade, num lugar onde a cultura é menos opressiva. E aí eu começo a ver elementos onde possibilita com que eu possa desenvolver essa feminilidade, essa transgeneridade. Aqui, a Irlanda é um país extremamente católico, mas, por um outro lado, quando a gente tem toda essa coisa de religião, a gente também... E os irlandeses têm uma cabeça muito aberta para tudo isso, coisas que a gente não tem no Brasil, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui, que eu vi as pessoas do mesmo sexo andarem de mãos dadas na rua. No Brasil, você não vê isso. Você não vê porque você é julgado ou porque alguém pode acabar te machucando, né? Então, eu achei isso... Ou matando, exatamente. Eu achei isso demais quando eu cheguei aqui. Eu falei, olha a mentalidade dessas pessoas. Quando que nós, no Brasil, vamos chegar a esse ponto de entender que cada um com a sua individualidade continua sendo uma pessoa e deve ser respeitado? Sim. Né? Então, chegar aqui com tudo isso, para mim, foi muito importante de abrir minha cabeça para muita coisa, porque eu também tinha uns pensamentos Eu lembro muito bem, eu vou contar isso pela primeira vez, que quando meu amigo Thiago, ele foi meu primeiro amigo gay, acho que a gente começou a trabalhar junto, nós tínhamos uns 19, 20 anos, e ele era gay assumido, né? A família dele aceitava ele e tudo. E um dia a gente brincando, eu falei para ele, você pode ser gay, mas essa coisa de mudar de sexo... Olha o meu pensamento 20 anos atrás. Mas eu também tinha esse pensamento. eu acho Com que outras todo pessoas. mundo tinha, né, no Brasil, porque faz parte da cultura. Né? Exatamente. E como você comentou inicialmente, assim, quando você começa a ter mais representatividade, né, quando você começa a ter mais pessoas, a gente começa a ir falando sobre isso, a gente começa a entendendo um pouco mais. Né, e isso facilita um pouco, talvez, essa transição. Talvez a Irlanda esteja num processo... Em algumas coisas eles são atrasados, mas talvez o fato deles receberem muitos imigrantes, isso talvez ajude a abrir um pouco mais a mente, e eles acabam respeitando muito mais as pessoas, né? E é isso que eu acho legal, porque você não precisa necessariamente gostar, você não precisa Concordar. estar nas paradas, concordar, mas você tem que respeitar. Exatamente, o respeito é a base. Exatamente, não interessa, né? Essa pessoa não está fazendo mal a você, então respeite, independente de qualquer coisa. Né? E eu acho que isso que é legal aqui, esse respeito que eles têm, na grande maioria, né? Com imigrantes, né? Com trans, com gays, né? Enfim, eu acho isso muito legal aqui. Bom, puxando esse assunto, posso só falar uma coisinha antes de vocês pularem para a próxima pergunta? Eu sempre falei muito isso para as pessoas ao meu redor, sabe? Que você não precisa concordar, você não precisa achar que eu sou mulher, você não precisa achar que eu sou igual a uma mulher que nasceu mulher e também não acho que eu seja. Eu sei muito bem que o meu corpo é diferente, mas é um respeito, sabe? É uma coisa
que eu acho que é tão básica. E tem gente, por exemplo, até que já se recusou de me chamar de ela, né? E eu falava assim, não tem problema, mas você vê que é uma coisa tão pequena que você pode fazer para fazer um outro ser humano se sentir melhor. Tudo bem, se na sua cabeça eu não sou igual àquela mulher que você tem a imagem, mas é o que, sabe, isso me faz bem, faz por mim, sabe? Às vezes eu falo, faz por mim, me chama de ela, porque é uma coisa tão pequena que você pode fazer e que vai fazer meu dia ser tão melhor. Então é isso, é o respeito, sabe? É a consideração pelo outro, que eu acho que é sempre muito importante. Com certeza. Fundamental. Uma outra coisa para complementar, eu acho que aqui na Irlanda, eu acho que não é um país totalmente aberto. Eu acho, assim, comparando com o Brasil, a gente tem mais liberdade, tem mais segurança, né? Mas eu acho que a gente também tem vários problemas, né? Um dos problemas é a questão da saúde. Mas o que eu acho que aqui faz com que seja mais... Essa diversidade, ela ocorra de modo mais fluido, é que é um país frio, né? O Brasil, a gente tem a cultura das pessoas sentarem na porta de suas casas e ficar comentando de quem passa e tudo mais. Eu acho que isso acaba influenciando bastante na cultura. Porque aqui a gente... Porque a gente é de cidade pequena, a gente fazia isso. Eu tô pensando, você só senta na porta e fica... Não, mas a minha cidade tinha também. Sim, então, porque a gente vende... E não só aqui, a gente vai para a Itália também. Tem países que são mais quentes, onde as pessoas passam mais tempo nas ruas. É mais comum elas fazerem comentários, elas quererem... Eu acho que aqui, por ser um país mais frio, que foi um país muito oprimido durante muito tempo, as pessoas aprenderam a conviver cada uma no seu espaço. Fala pra gente sobre situações que vocês tiveram que foram muito positivas com as pessoas aqui e situações negativas. Porque tem sempre alguma coisa que marca a gente, tem sempre aquela situação que você pensa, nossa, eu não gostaria que isso tivesse acontecido. No meu caso, eu nunca tive muito problemas, né? Eu acho que eu venho de um lugar privilegiado. Eu venho de um lugar onde, quando eu me assumo enquanto uma mulher trans, eu já tenho uma carreira consolidada. A cor da minha pele impacta. Tudo que eu construí, levando em consideração os privilégios que eu tinha de ser um homem gay branco, eu consigo ver hoje ainda sendo refletido em quem eu sou, mesmo sendo uma mulher trans. Então, quando eu me assumo no meu trabalho, todo mundo começa a me chamar. Eu acho essa palavra assumir tão estranha, mas quando eu digo no meu trabalho que eu sou Diona e que eu quero que todo mundo passe a me chamar de ela, isso ocorre muito naturalmente. Na minha família, no meu círculo de amigos. É uma coisa que é muito problemática, a questão do abuso do banheiro público. Nunca tive problema de entrar e sair de um banheiro público aqui. É claro que existem as olhadinhas, é claro que existem os apontamentos, mas nada muito direto. Ninguém nunca te abordou e falou Ninguém assim, nunca não me pode usar abordou. esse banheiro? Não. Os únicos problemas que eu tive foram nas imigrações, quando eu vou viajar e a pessoa vai olhar no meu passaporte, vai fazer questão de me chamar pelo meu nome legal, ou me tratar no masculino, né? Então, assim, são pequenas agressões, vamos dizer assim, mas nada muito grandioso até hoje. Espero que continue. Esperamos. Você, Lúcia. Bom, no meu caso, eu acho que assim, a coisa que mais foi enfática é que uma vez cuspiram na minha cara. A pessoa passando assim de bicicleta cuspiu na minha cara. Mas eu não sei se é porque eu sou LGBT ou se é porque eu sou imigrante. Não sei, porque realmente a pessoa não disse o porquê, né? E não foi num contexto específico. Então não tem nem como eu dizer, foi uma transfobia. Não sei, pode ter sido a Porque pessoa... isso, infelizmente, acontece de um modo na geral vida, aqui, com né? todos, isso aí. Mas foi só isso mesmo. Nunca chegar... Até porque eu sou muito... Eu não argumento muito com as pessoas. Eu tava até falando isso pra Diona. Então, se uma pessoa na rua, já aconteceu, chega pra mim e falar... Me chamar de homem, me chamar de ele, eu não argumento. Não, tá bom, tudo bem, sabe? Eu nem falo, eu só vou vivendo a minha vida. Então, nunca teve, assim, atrito. Eu sou muito de evitar conflito, sabe? Então, nunca teve muito isso, não. Mas, deixa eu ver, de positivo foram muitas coisas. Desde que eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhida pela família do meu ex-marido, com a qual eu vivi, morei por
4 anos, né? Fui muito bem acolhida de todas as formas. No mercado de trabalho sempre fui muito bem acolhida também. Isso é uma coisa bem positiva para mim. Com exceções, claro. Lembrei, tá? Teve uma vez que uma pessoa do meu trabalho falou... Tinha um local que a gente colocava os casacos, né? Pra poder deixar quando ia trabalhar. E depois a pessoa veio falar pra mim que não queria que eu colocasse o casaco meu encostando no dela. Porque eu era uma pessoa suja ou algo do tipo, por ser LGBT. Aí eu fui falar com o gerente, e aí a pessoa que fez isso e o amigo da pessoa vieram me ameaçar de morte, porque ficaram com mais raiva ainda, porque eu fui falar com o gerente, né? Então teve esse caso. Eu já tinha até esquecido disso. Eu liguei pra polícia, até falei, olha, me ameaçaram de morte. Mas a polícia falou, não, mas aí você tem que resolver com o seu gerente, né? Que eu acho que foi uma coisa muito sem noção deles, porque isso é uma coisa séria. Enfim, teve repercussões e tal no emprego. Então essa foi a coisa mais, assim, contundente mesmo que aconteceu comigo, por ser trans ou por ser gay. Mas as coisas boas são tantas, né? Pra você ver, eu tinha até esquecido disso, sabe? O que eu lembro mais são as coisas positivas. Eu foco nisso também. Legal. Vamos falar sobre um pouco da saúde para a mulher trans aqui na Irlanda. Baseado na experiência de vocês, como que vocês acham que está sendo... Como a saúde está para vocês aqui? Bom... Pode falar o que você quiser, Diona. Pode falar. A gente tem um sistema de saúde que, para o público geral, já é bem difícil, né? Exato. Uma das reclamações, quando a gente vem do Brasil, é que o acesso à saúde pública aqui é muito complexa, seja na demora do atendimento, seja no descaso, muitas vezes, seja na própria burocracia para fazer um simples exame de sangue. Então, esse é um problema muito grave aqui na Irlanda. E quando a gente vai para o público trans, quando a gente coloca o foco no público trans, a gente tem um problema ainda mais grave, que é o acesso ao tratamento hormonal. Então, você mesma já comentou que aqui é um país que tem uma base muito religiosa. E esse é um dos problemas quando os médicos vão falar comigo, por exemplo, médicos que já vieram falar comigo por que há esse problema em relação ao público trans. Um dos problemas é justamente o fato do sistema público ainda estar baseado também em conceitos religiosos. Mas um outro ponto é que, seja por conceitos religiosos ou seja por uma outra questão burocrática dentro da própria comunidade médica, o fato é que nós precisamos de endocrinologistas para que a gente possa fazer nosso tratamento hormonal. A fila de espera para consulta com um endocrinologista público aqui está mais de 5 anos. Então, a gente precisa esperar de 5 a 6 anos para poder ter a primeira consulta com o endocrinologista no sistema público de saúde. Porque só tem um hospital aqui que atende nós, pessoas trans. Quando a gente tenta encontrar profissionais no privado, a fila de espera é de 1 a 2 anos, porque também tem uma escassez muito grande de endocrinologistas. GPs enfrentam também uma grande barreira em nos proporcionar tratamentos, pela falta de conhecimento, pela falta de interesse, muitas vezes. Então, assim, a saúde aqui ela é muito complexa. Muitas trans recorrem a países onde ainda é possível obter prescrição médica que são válidas aqui na Irlanda. Então, a gente tem um serviço que atende na Espanha, onde a maioria das mulheres trans aqui, enquanto não consegue esse atendimento no sistema público, vão para esse sistema privado na Espanha para conseguir a prescrição médica, para poder ser utilizada aqui para comprar o remédio. Bom, a minha experiência realmente não é legal com o sistema de saúde, mas assim, é como a Diona falou, acho que a maioria dos brasileiros tem essa reclamação, né, de que o sistema de saúde já não é essas coisas todas. Apesar de que é esquisito, porque é um país que tem muito dinheiro, né, é um país que realmente existe um sistema de saúde público, mas existe a escassez, existe o preconceito ainda com imigrantes, né, não só com pessoas LGBT, mas com imigrantes. Então, na pessoa trans, junta tudo. Junta que você é imigrante, junta que você é trans,
sabe? Junta que não tem profissional que está qualificado para lidar com aquela pessoa e fica uma coisa meio esquisita. Eu também estou na fila desse sistema público para o tratamento hormonal há mais de 5 anos, na verdade, porque da primeira vez que eu esperei por uns 3 ou 4 anos e consegui ver o psicólogo, e eu vou falar uma coisa aqui que é bem forte, e eu só falo isso porque meu ex-marido estava presente comigo, ou seja, eu tenho uma testemunha, porque caso contrário ninguém acreditava em mim. Quando chega a sua vez, né, antes de você ver um endocrinologista, você tem que ver um psicólogo que trabalha com ele. E aí o psicólogo, durante a consulta comigo, me fez várias perguntas chatas, mas entre elas ele me perguntou: por que você não se prostitui? Porque você sabe que lhe daria mais dinheiro do que o que você faz agora, que eu trabalhava no McDonald's na época. Eu não sei se ele falou aquilo assim para ver se eu, sei lá, estava muito sugestionável, não sei, mas foi uma coisa muito chata. Tinha até uma outra psicóloga na sala também. Ela olhou para ele assim com uma cara, ou seja, eu tenho pelo menos 2 testemunhas de que isso realmente aconteceu. Ele fez essa pergunta por curiosidade? Não sei. Ou ele fez essa pergunta querendo te incentivar? Não sei, não me pareceu que ele estava querendo incentivar, mas também eu fiquei tão chocada que eu não prestei não atenção. Era uma pergunta pertinente? Não é pertinente de forma nenhuma. Foi péssimo e até hoje eu não consegui ver essa pessoa, esse endocrinologista do sistema público. Então não é legal. E tem toda aquela coisa também de que, tipo, existe o choque das pessoas com um corpo diferente. E que até um certo ponto eu entendo. Imagina, você chegar na clínica e falar que vai fazer exame de próstata e de mama no mesmo dia, né? Já tem aquele... Com o mesmo profissional. Já tem aquele impacto, sabe? Às vezes, por exemplo, eu chego, vou fazer uma tomografia, a pessoa fala assim: existe alguma chance de estar grávida? Aí eu, mulher, não. Sabe? Então, já tem essas coisinhas do dia a dia, né? Porque eu não ligo. Mas quando a coisa... melhor uma pergunta dessa do que uma pergunta que esse doutor fez. Não, Você quer ser rotineira, né? rotineira. Às vezes eles nem Exato. pensam, Mas nem é isso. associam. Tem a coisa. A gente sabe quando a pessoa está fazendo uma pergunta assim, por inocência, ou por realmente não se tocou, e quando ela faz para lhe ofender, sabe? Porque ela tem... Você vê, a gente sente. Isso é coisa do ser humano. A gente sabe quando o outro está querendo machucar a gente, sabe? Então, tive problemas, sim, com o sistema de saúde. Claro, no Brasil acho que é bem pior, ou não, né? Não sei. Mas aqui não foi muito legal para mim, não. Só que... Posso só complementar? Claro. Só algo que eu fiquei pensando enquanto a Lúcia falava, essas perguntas, para o público LGBT no geral, elas são muito invasivas. Eu não sei como que funciona para o público hétero no geral, mas a Irlanda, ela provê vários tratamentos para o público LGBT. E a gente precisa sempre passar por esse tipo de perguntas. Perguntando se a gente fez sexo, como que a gente fez o sexo. A gente precisa contar detalhes. Porque eu acho que por ele estar dando esse atendimento gratuito, de forma pública, eu acho que eles precisam de dados para poderem montar lá seus relatórios, suas pesquisas. Então, eu já passei por 2 hospitais aqui, o St. Vincent e St. James, e os 2 fizeram esse tipo de perguntas. A gente não é obrigado a responder. Mas parece que há uma pressão ali para que a gente responda. Mas também é importante que, de repente, eles sejam mais acolhedores, né? No sentido, se é uma informação que eles querem, olha, é importante que você me fale, porque a gente quer entender como Sim. que a gente pode melhorar o nosso sistema. Exato, Você se deixar mais disponibiliza a aberto, responder né? isso? É diferente, né, essa abordagem do que você simplesmente perguntar sobre a vida sexual. Sentado ali com o médico, ele pergunta seu nome e em seguida Não, pergunta como que você fez o sexo, e o que você fez durante o sexo. E você sabe que o próprio sistema, ele é homofóbico porque até muito recentemente, eu não sei se ainda é assim, mas da última vez que eu tentei doar sangue aqui, não podia. Porque uma das regras é, se você é homem que faz sexo com um homem, é assim que tá lá, você não pode doar sangue. E aí, no caso, mulher trans entra no meio e, sabe, é uma coisa que não faz sentido. Há quanto tempo a gente já descobriu que o HIV não é uma doença de homens gays, mas ainda é assim. E não só aqui, né? Não só. Quase no mundo todo, isso, inclusive no Brasil também. Pois é. Eu não sei. No Brasil também não pode. É porque tem o estigma do HIV, né? Da AIDS. Ué, mas eles vão testar. Mas você sabe que em UK já tem uma pesquisa dizendo que a quantidade de mulheres heterossexuais com HIV superou a quantidade de homens gays.
Então, assim, continuar com esse dilema de que homens gays, mulheres trans não podem doar sangue por conta de ter contaminação com HIV alguma, não faz o menor sentido. E tem testes, como você falou, né? Então, mas é uma realidade. Nossa. Uma triste realidade, né? Eu fui Você não- toda inocente uma vez doar sangue, aí cheguei lá, a gente preenche o formulário, não foi no Brasil. E no formulário eu coloquei, na época, que eu era gay. Ela falou, infelizmente, não pode. Nossa. Então, assim, às vezes a gente tem que mentir para poder ajudar o outro, né? Sim. E assim, eu penso assim, me colocando no lugar de vocês, né? Se fosse eu, talvez eu me sentiria muito chateada de repente, não poder doar sangue por causa da minha sexualidade, né? E, enfim. Exatamente. Imagina se é um parente seu que está precisando, Exato. sabe? Você não tem a possibilidade, deve ser muito ruim. Exato. Falando sobre tudo isso, sobre a representatividade, como que estão os direitos para as mulheres trans? Já tem algum direito? Já tem algo que a gente pode falar, é meu direito, tá aqui? Eu acho que um direito conquistado, não só aqui como também no Brasil, é o direito de averbação do nome e do gênero no documento, na certidão de nascimento. Isso eu acho que é um direito fantástico que a gente conquistou. Porque com o documento constando o nome que a gente quer ser chamada e o gênero que a gente quer ser vista, ajuda muito. Ajuda bastante a gente lutar pelos nossos próprios direitos. Vocês já mudaram os documentos? Eu não. Não. Eu não. Como eu falei, eu não me incomodo muito. As pessoas, se alguém me chama pelo meu nome de nascimento, eu não me incomodo muito, não. Eu sou bem fora da curva nesse sentido. Mas não mudei, não. Mas esse é um direito maravilhoso. E veio do primeiro homem trans, inclusive, do Brasil, que fez a cirurgia de redesignação, que se chama João W. Nery. O nome da lei é João W. Nery, é muito, muito legal. Não sabia disso. Eu conheço ele, mas eu não sabia disso. Pois é. E em questão de lei, bom, eu não sei, assim, quais são os direitos, porque, assim, a gente já tem todos os direitos que são os direitos do ser humano, né? Então, esse aí a gente já não fala, apesar de que, às vezes, eles não são cumpridos para a gente, né? Apesar de estarem lá. Mas, em direitos específicos, eu não sei, eu não presto muita atenção nisso, não. Talvez até tenha, mas eu não chegou um momento assim que eu precise de um direito específico por ser trans. Até o momento, não. Porque aqui na Irlanda, por exemplo, você pode mudar seu nome. O processo se chama, acho que é deed poll, alguma coisa assim. E é para qualquer pessoa, não é só para pessoa trans. Você vai lá e muda. Então, isso não é específico. Então é isso, eu nunca precisei de um direito específico. Deve ter, sei que tem muita gente lutando por isso e que é muito importante, mas eu nunca me atentei para isso, não. Então, sobre aqui a Irlanda, essa questão de qualquer pessoa poder mudar o nome, uma vez eu ouvi que é muito comum aqui as pessoas terem dois nomes, porque como o nome irlandês é muito difícil de ser pronunciado, geralmente eles têm um apelido. Tanto é que todos os lugares que eu vou, eu ainda não fiz a averbação do meu nome, mas todos os lugares que eu vou, eu sou Diona. No hospital, nas clínicas, em todos os lugares. Ninguém fica pedindo o meu passaporte, vamos constar, vamos ver se é mesmo. Não tem isso, porque o sistema irlandês parece que já é preparado para que a pessoa consiga colocar um nome lá que não seja o dela, da certidão. Só precisa preparar os médicos agora para serem mais acolhedores, né? Exatamente. Exatamente. Então, acho que a gente está praticamente encerrando. Eu acho que eu vou fazer uma afirmação. As mulheres trans são elas. É isso que a gente deveria falar, porque são mulheres, mas a gente deveria usar o elas, porque toda essa nova sigla de cis, de elas, de they, de eles, pra gente é muito complicado, né? Entender como a gente deve. Eu tenho muito medo de, às vezes, falar com alguém e eu errar a nomenclatura. E, às vezes, eu não sei como falar, porque tem gente que se ofende quando você fala errado, mas pra gente também é novo, né? Sim. Então, eu gostaria de saber se são mulheres trans, nós chamamos por elas. A Lucy falou, eu não me importo muito com isso, mas o ideal seria nós chamarmos elas. Como você gostaria de ser chamada? Exato. Como seria, ou no geral mesmo, né? Como a gente deveria se referir. Eu acho que o modo mais assertivo é perguntar para a pessoa como que ela gostaria de ser chamada, né? Porque mulheres trans, quando a gente tem a palavra mulher, sim, eu acho que para não errar é sempre usar o pronome feminino. Travesti
é sempre no feminino, é sempre a travesti. Então, falou que é travesti, melhor chamar de ela. Uma regrinha que eu acho bastante importante é pergunte o nome da pessoa. Se você vê que aquele é um nome feminino, para não errar, chama de acordo com o nome dela. Então, chama ela no feminino. E aí ela pode te corrigir. Agora, a gente tem mulheres trans e travestis que estão se autoafirmando enquanto pessoas não binárias. E aí essas pessoas gostam de ter o pronome usado como elo ou they. Aí depende, né? Se está falando em português ou inglês. Então, acho que a regra básica é essa. Tá na dúvida? Tá muito indecisa? Pergunta para a pessoa. É tão simples. Sim. É tão simples, mas a gente precisa aprender, né? E eu acho assim que o principal ponto aqui é a gente conseguir trazer essa representatividade e porque, né, quando a gente teve a conversa, eu nunca tive a oportunidade de conversar com uma trans, né, anteriormente. E eu acho que poder trazer isso, a gente poder ter esse bate-papo e poder mostrar para outras pessoas, como a Lucy falou, sobre a importância da representatividade, né, de você poder se ver. Como a gente trazer, por exemplo, a Barbie, né? A Barbie, há muitos anos atrás, ela sempre foi loira do olho azul. E hoje a gente tem Barbie de todos os tipos, Exatamente. de todas as cores. Já vi Barbie até com vitiligo. Imagina para uma criança, né, poder chegar em um lugar e ser representada, Se poder ser identificar, vista. sim. Né? Sim. E eu acho que isso é o mais importante, a gente conseguir trazer mais representatividade, né, e mostrar que por trás de qualquer trans, de qualquer escolha que a pessoa, né, faça, existe um ser humano ali atrás. Esse ser humano precisa e deve ser respeitado. Exatamente. Exatamente. Essa é a palavra de hoje. Sim. E falando de representatividade, eu acho só importante pontuar que a gente está vivendo um cenário onde a gente tem várias mulheres trans ocupando o poder hoje, Sim. principalmente na política brasileira. A gente tem Erika Hilton, a gente tem Erika Malonguinho, se eu não me engano que pronuncia assim, a Duda Salembert, a gente tem a própria Leonora Aquila, que também já é uma figura totalmente conhecida dentro do Brasil, por ter participação na TV. Então, eu acho que hoje a gente está saindo de um cenário onde só era Vera Verão e Roberta Close, né? A gente tinha essas duas esse modo ambíguo, né, de extremista, extremamente de lados opostos, vamos dizer, como o Brasil colocava na época, para ter hoje pessoas representando, né, em vários setores, em vários lugares. A gente tem hoje filósofas, professoras, médicas, advogadas, trans. Isso é maravilhoso. Com certeza. Rapidinho, deixa eu só responder a pergunta de vocês. Vocês perguntaram se a questão do pronome. Eu prefiro ser chamada de ela, mas algumas pessoas, às vezes, por qualquer motivo, chamam de ele, e eu também não ligo muito. E só para ficar bem claro, para mim eu sou muito ligada na questão espiritual, e como a El Que Maravilha, que eu admiro muito, dizia, ser homem ou ser mulher é muito pouco. A grande coisa é ser gente. Então, para mim, isso é muito importante. Se você me chamar de ela, ótimo. Se você me chamar de ele, tá bom também, sabe? Mas não é para todo mundo. Eu sou assim, ela já prefere ser chamada de ela. E como eu falei, é uma coisa tão pequena que a gente pode fazer pelo outro para ele se sentir melhor. Por que não, sabe? Eu tô sempre querendo fazer o outro se sentir melhor, o outro ficar um pouquinho mais feliz. Então, é por aí que eu vou. Muito legal essa mensagem. E aí, ficamos por aqui, né? Terminamos. Nossa, Acho que dá pra gente, né, conversar mais sobre muitas coisas. A Dione estará conosco também, falando sobre o mercado de TI para mulheres, especialmente mulheres trans, que não é muito comum. Então, acompanhe aí os próximos episódios. Acho que vai ser um episódio incrível. Claro, e a gente gostaria de agradecer, Brasileirinho, pelo almoço maravilhoso. Tava uma delícia. Só para vocês entenderem, a gente está aqui desde a gente começou o quê? Começamos às 8 da manhã. Né? Não é porque, gente, não só tenho essa roupa. Estamos gravando vários episódios. Eu troquei. Você trocou ainda. Estamos gravando vários episódios no mesmo dia, então a gente precisava de uma pausa para, né, comer um pouquinho. E o Brasileirinho mandou, gente, comam pudim e o rocambole de doce de leite. Meu Deus dos deuses. Brasileirinho, obrigada. E a gente espera, né, no próximo também, né, uma comidinha aí pra gente, né? Na próxima vez eu vou de picanha. Tava uma delícia. Eu até saí da minha dieta. É verdade, Jana. Ai, meu Deus, ela vai correr hoje à noite. Então é isso, a gente está encerrando por aqui. A gente quer agradecer muito a vocês
Primeiro, por vierem aqui e contarem sobre a história de vocês. É muito importante, como a gente fala, é muito importante para a gente essa representatividade e realmente aprender um pouco sobre isso, né? Acho que no mundo onde nós estamos vivendo hoje, é sobre o que a gente falou hoje, é respeitar um outro com as suas diferenças. No fim, todos nós somos gente. Sim. Então, muito obrigada. Foi demais, realmente. Eu espero que a gente continue aprendendo muito com vocês. Até um dia que a gente não precisa mais falar, elas são mulheres trans e a gente já precisa aprender. Não, a gente já deveria saber sobre isso. Obrigada, a gente encerra por aqui, obrigada, né? gente. Obrigada, foi um adorei. prazer, Feliz de verdade. Igualmente. Bom, para você, muito obrigada. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima. Edu, Irlanda Talk Show, muito obrigada novamente. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Grupo Mulheres do Brasil.Irlanda e o Irlanda Talk Show. Um beijo e até a próxima. Beijo, tchau.